Olá, gente. Tudo bem? Eu tô entrando aqui. Tô aguardando a Andrea chegar para já chamando ela. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tudo bem, gente? Esses momentinhos, esses instantes antes a gente vai chegando. Obrigada pela presença. Olá. Que legal. Tô só aguardando aqui a Andrea chegar e já vou chamando para o nosso bate-papo. Ana, Mila, tudo bem? Sejam bem-vindos. Da onde vocês são? Se puderem, vão contando aí. Quem é a primeira vez que está vindo? Eu sempre gosto de saber, de conhecer mais quem está surgindo no canal, quem está acompanhando. De onde vocês estão falando? Contem um pouquinho aí de vocês. Se já conhecem a mim ou a Andrea, nem que seja aqui de vista. Tudo bem com vocês? Só esperando um pouquinho a Andrea, de repente tem algum probleminha técnico. Rio Preto, que legal, seja muito bem-vindo. Como é que é o teu nome? Você que é de Rio Preto, arte educadora. Enquanto a Andrea vai chegando, gente, eu vou, pra gente não perder um pouquinho esse tempo, né? Uma hora passa muito rápido, né? Então, a live de hoje traz a Andrea, que é educadora física. Ela também... Sandra, seja bem-vinda, Sandra. A Andrea é também da área de neurociência e eu acabei conhecendo ela aqui por intermédio do próprio canal. Carmen, Lúcia, tudo bem? Otton, Wilton, sejam bem-vindos todos, tá? Eu tô esperando a Andrea entrar aqui. Enquanto isso, vou falando um pouquinho sobre a live. Então, foi um encontro bem bacana porque surgiu a partir do próprio canal mesmo. A Andrea assistiu uma das lives, também era relacionada à dança do ventre, era comigo e a Nayara, que foi o segundo Entre Vozes que aconteceu. E isso que é bacana, né? A gente vai vendo essas articulações, né? A gente vai expandindo essa comunicação, essa rede de parcerias, descobrindo que tem tanta gente, às vezes, fazendo trabalhos super interessantes, práticas, e às vezes está tão pertinho da gente, a gente não conhece, não sabe, e esses encontros possibilitam isso justamente. Então, quero agradecer vocês aqui pela presença hoje. Deixem seus comentários, se alguém de antemão já tiver alguma coisa para antecipar, quiser saber alguma coisa, já que a gente está aguardando um pouquinho a Andrea chegar, podem ir aproveitando. Aí, agora ela chegou. E a gente vai aproveitando também esses minutos para isso, tá? A gente vai dando enquanto a Andrea está chegando, que nós vamos ter duas lives com a Andrea. A de hoje. Oi, Andrea! Olá! Oi, tudo bom? Seja bem-vinda, tudo bem? Tá me vendo bem? Ainda está congelado para mim. Gente, se vocês puderem, vão dando um ok, assim, um feedback, como é que vocês estão vendo bem, se estão ouvindo bem. Para mim está aparecendo uma imagem congelada aqui. Pra Se mim vocês também. puderem, vamos ver se estabiliza. Só um minutinho, como é que tá para vocês aí, gente? Vocês estão, também tá congelado para vocês a imagem? Alô? Está congelado. De repente, então, eu vou chamar de novo. De repente Tá. pode ser bom, né? Não? Uhum. Vamos dar uma olhadinha, ver se estabiliza. Tá bom. É, para mim tá congelado também. Gente, Andréia, vou te Hum, pedir, dá uma tentadinha, sai e entra de novo, porque para tá mim bom.
a tua imagem tá aparecendo congelada, não sei a minha. Isso, tá. A gente já tenta entrar de novo em seguidinha aqui com ela. Só tô aguardando aqui, então, gente, tem essas coisas, né, gente? Live, esses, esses contratempos, né, literalmente, que a gente precisa se adaptar. Então, eu agradeço a compreensão de vocês e seguirem aqui com a gente. Vale muito a pena o diálogo. Então, muito obrigada, assim, por terem essa compreensão, essa paciência, tá? Porque acontece, né, gente? Acontece. Só um minutinho, vou chamar de novo aqui. Vamos ver se agora dá certo. Acho que agora vai. Vamos ver. Conexão dela. Pra mim Oi, aqui tá... Andréia. Oi. Deixa eu tentar mudar. Aqui também aparece alguma coisa em relação à tua conexão, se tá tudo ok, porque para mim aqui parece que tá tudo ok. A conexão aqui tá legal. Alô? Ah, acho que agora veio. Acho que agora tá vindo. Agora estou começando a ver movimentos. Movimentos lentos. Uhum. Gente, acho que agora tá vindo, tá? Aos pouquinhos tá. Isso que é uma entrada, né? Já com um ritmo todo próprio, né? Isso é interessante também. Tem a ver com o que a gente vai falar, não deixa de ser, né? Pois é. Não deixa de ser a questão dos processos, né? E do imediatismo que a gente vinha falando, né? Então tem tudo isso. Gente, como é que tá aí pra vocês? Pra mim agora tá, me parece que tá estabilizando. Pra mim tá com... a minha imagem tá congelada. Agora sim. Agora eu tô conseguindo te ver e te ouvir. Para vocês aí também, pessoal. Tá tudo bem? Ai, que bom. Qualquer coisa, avisem, tá? Porque agora eu tô conseguindo enxergar. Então, que ótimo. Obrigada, gente, pelo feedback. Então, eu estava aqui nesses momentos iniciais, né, justamente falando sobre a nossa live, que ela vai ter 2 momentos, né, justamente porque o diálogo que surgiu entre nós suscitou muitas questões, né, e a Andrea também me conheceu a partir aqui do canal, como eu estava dizendo, uma live, quando chegou eu estava explicando, assim, como é que a gente se conheceu, foi por intermédio aqui do canal mesmo, e eu disse assim que não havia necessidade propriamente de ser uma conversa sobre uma pesquisa específica, poderia ser até um desconforto, um tema que chamasse atenção, enfim, a gente começou a conversar sobre essas questões e eu vi que a Andrea tinha um super projeto, na verdade, já engavetado até de certa forma, né, Andréia? Em processo, não é nem engavetado, em processo, agora ele está assim, né? Então, achei super bacana trazer esse diálogo, justamente com a experiência dela nas práticas, né, como educadora física, como bailarina, como professora, também com esse diálogo, né, essa interdiscursividade com a neurociência. Né, e que eu achei bacana a gente também trazer essa experiência dela, que ela conte um pouquinho sobre essas práticas, até a nível de uma produção que ela já tem relacionada a isso, também pode falar, André, fica bem à vontade. Okay. E também do teu projeto, a gente vai ter 2 momentos, como eu disse, o próximo é no domingo, tá? Também às 6 horas. Então a gente vai deixar fluir, assim, tá? Bem à vontade, né? Esses ritmos que a gente vai deixando acontecer aqui. Quem tiver perguntas pode a qualquer momento fazer e a gente vai tentando dar conta das coisas, até porque a gente vai ter 2 momentos, então acho que vai ser um tempo bem legal para a gente dialogar. Então, muito obrigada, Andréia, por estar aqui. Não vou me demorar mais, então vou te
passar a palavra, sabe, né? Somos duas aquarianas, gente, O então problema assim, né? a gente se junta A mais. comunicação é uma coisa assim, né? Não reparem, a gente gosta muito de astrologia também, então foi um dos pontos em comum, né? Então, somos aquarianos, gostamos muito de falar, de dialogar, então eu vou agora tentar, assim, me manter na escuta, porque é importante também, né? Então, pode ficar bem à vontade, André. Muito obrigada e obrigada a todos vocês que estão aqui também hoje, dialogando junto com a gente. Muito importante. É isso. Bom, Marice, eu que agradeço, né, de estar aqui no canal. Nosso encontro foi uma coisa assim do acaso. Eu fui assistir uma live do seu canal e aí, a partir de um comentário a respeito da própria live, a gente começou a desenvolver essa conversa, né? E aí encontramos as nossas similaridades, as nossas sintonias e a gente começou a desenvolver. Como eu te falei, eu sou uma pessoa que comecei há tempo na dança, eu comecei em 1993, né? Então tem bastante tempo. Dancei durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro numa companhia, né? Todo mundo aqui no Rio conhece, fora também, alguns lugares conhecem, que é a Companhia Yarralil. Fiquei lá 11 anos, depois eu parei, né? Nesse meio tempo, eu fiz faculdade, iniciei meus processos de pesquisa na faculdade, de pesquisa, e as minhas pesquisas começaram pela biomecânica. Ela, né, ligada ao movimento, mas começaram justamente sobre a biomecânica desse trabalho. Era numa época que a pesquisa era, digamos assim, jurássica, no sentido de que é hoje, né? Porque hoje a gente tem muita facilidade de busca para você buscar as informações, de você trocar informação. É muito mais fácil hoje em dia você trocar informação que era na minha época, então era da época do disquete em si. E aí a gente começou um trabalhinho ali, apresentamos alguns trabalhos, comecei com a biomecânica, me formei, e aí voltei a dançar na companhia um pouco mais intensamente, abri um espaço, e aí a minha pesquisa nunca mais, né? Nesse meio tempo eu fiz a minha pós em neurociência, estou só dando Sim. E aí fiz a especialização na época. Até minha professora da especialização falou: poxa, você podia fazer um mestrado, né? Eu fui entregar o meu TCC da pós-graduação no dia da formatura do ensino médio. Então, assim, foi tudo junto. Eu saí de lá e fui direto para a formatura. Dali, as coisas foram, a vida pessoal e a vida da dança em si, de apresentação, foi tomando um espaço. E aí ela foi deixando, foi ficando. E eu não encontrava muito assim os pares, que foi o que eu falei, o comentário que eu falei para você. Poxa, quem me dera na minha época, né, pessoas, né, na dança do ventre, que fizessem pesquisa. Porque eu sou, já de um longo tempo, vinha me sentindo meio que peixe fora d'água, né? Meio peixe fora d'água, porque assim, a maioria do meu público, né, nas minhas aulas, não era um público que topava fazer vários festivais, várias apresentações, várias coisas. Era um pessoal que queria essa prática mais para a saúde, para o bem-estar. E eu, durante muito tempo, tentei conciliar as duas coisas, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai amadurecendo nesse caminho, né? De bailarina, de professora, e vai vendo como as situações, né? Os contextos onde tudo acontece, e você vai criando a sua percepção. E algumas coisas já não te preenchem mais, né? Então, eu fui pensando no que fazer, porque, por exemplo, eu já não, por exemplo, não iria mais fazer
Andréia, só um minutinho, porque eu ia sugerir mesmo uma coisa e teve realmente um comentário assim, ó, se tu poderia utilizar o fone de ouvido, Ah, porque realmente eu pensei que tava só para mim, mas não é. então beleza. Talvez melhore a qualidade do som, porque de vez em quando eu tô conseguindo te ouvir, mas de vez em quando ele dá uma falhadinha, dá uma cortada, Vê se que eu melhorou. acho que melhora, acho que vai melhorar bastante. Obrigada também pela sugestão e o feedback aí, viu, gente? Muito obrigada. E Desculpa aí, te interromper. nada. Aí, assim, então as coisas foram caminhando nesse sentido. E aí eu tive meu estúdio, depois acabei com a crise toda que todo mundo vem passando desde 2014, depois das Olimpíadas e tudo mais, as coisas foram ficando mais difíceis, acabei fechando meu estúdio e parei de dançar no grupo. E eu falei, o que eu vou fazer com a dança agora? Né? Porque Uhum. essa, assim, eu já não estou mais naquele ritmo de 500 mil apresentações. Eu não tenho a proposta de dançar, nunca tive essa coisa de dançar fora, nunca foi a minha praia, até porque eu tinha um filho pequeno. Então, assim, as coisas foram, a minha visão e os meus desejos dentro da dança foram mudando, né? E Uhum. eu sempre querendo retomar essa questão da pesquisa, participei de um grupo de trabalho da UFRJ, que faz a Semana do Cérebro, participei de uma mesa redonda e tudo mais. A gente começou a trabalhar, eu ia começar a trabalhar num projeto lá, mas aí foi a época da Zika, e aí as coisas acabaram. Eu acabei pegando Zika, consequência depois peguei chikungunya, e aí as coisas deram uma interrompida, né? Então, estava eu aqui, né, desde 2017, quando eu fechei meu estúdio, buscando esse lugar, né, da dança. Primeiro, porque eu já tenho uma faixa etária, a gente até conversou sobre isso, já passei dos 40, e a dança, para quem já está no meio, depois que passa os 40, a gente entra nos próprios questionamentos, eu acho que é natural entrar, se não entrasse, eu iria Uhum. estranhar, né? A gente entra em alguns questionamentos, o que a gente quer realizar, né? E o que a gente ainda pode realizar. Eu vejo assim que às vezes as pessoas se limitam em algumas coisas, e aí eu fico falando, não, vamos, e dá para fazer. E o que você, por exemplo, eu dancei muito tempo em muitos eventos, e agora eu não tenho esse ritmo. Mas isso não em nenhum momento me faz sentir que eu ainda não possa fazer, ou criar, ou dançar, mas não é mais o ritmo que era, já não é mais o que me interessa propriamente, né? Essa correria, né? Não tenho mais essa coisa, né? Eu quero fazer algo, mas quero fazer Uhum. sem pressa, quero apreciar o processo de fazer, do Uhum. que estar no imediatismo de dança aqui, dança ali, dança. Não tenho mais essa. E nisso eu venho estudando e venho tentando montar, né, essa questão do projeto. André, eu vou fazer um, um comentário aqui, porque quando eu encontrei a Andrea, eu estava numa situação assim, porque eu comecei o canal, tudo mais, eu falei sobre o objetivo do canal, mas eu ainda não falei também sobre uma sensação que eu tenho, por isso que quando a Andrea falou peixe fora d'água, quando a gente se encontrou, a gente sentiu assim, somos dois peixinhos fora d'água, né? Porque a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas parte justamente às vezes desse lugar que nos inquieta, né? Que nos desconforta, né? A gente às vezes ocupa ali uma posição, um lugar de fala que é conhecido, que a gente é conhecido para nós, a gente gosta, aprecia, mas chega um momento parece que aquilo já não comunica mais como comunicava, né? E a gente às vezes se sente um pouco deslocado por ideias às vezes diferentes que a gente tem, e aí a gente entra naquela situação assim, que a nossa tendência é sempre se degladiar, né? A gente fica querendo,
Não, mas então se eu questiono alguma coisa, a nossa tendência é a gente querer que o outro pense como a gente, ou a gente ainda precisa aprender muito com o outro, né? Assim, nessa escuta, nessa habilidade também da gente se colocar no lugar do outro e ver que as diferentes possibilidades, né, elas são potência e não uma fragilidade, né? E muitas vezes é justamente essa questão, a gente saber o contexto em que a gente se encontra e qual é a nossa intencionalidade, né? Qual é o nosso objetivo, né? Com as práticas, com o que a gente está fazendo. Então, e isso também, para isso, é necessário uma maturação, né, Andréia? É necessário que a gente se escute, né? Que a gente também perceba as nuances da nossa presença em determinados contextos, né? E quando eu encontrei a Andréia, ela foi falando justamente dessa sensação que ela tinha, né? De, por exemplo, esse contexto, né? Voltado para concurso, para festivais, em que a gente está ali naquela rotina frenética de dança, de apresentação. Chega uma hora, né, que a gente vai vendo, não é muito o que eu não estou muito voltada para isso, o meu trabalho é um pouquinho, né, numa outra direção. Só que para que a gente também perceba que é esse o ponto, a gente também precisa ter calma, ter paciência Na verdade, e dar tempo para essas coisas acontecerem, né? Porque às vezes a gente fica pensando, dá até crise, né? A gente até falou sobre isso, né? Tem momentos de crises que a gente passa, né? Porque a gente acha, não, então eu tô errada, então será que eu não gosto mais, por exemplo, da dança do ventre? E a gente vai vendo que não é nada disso, que são as nossas formas, né? A gente pensa no Bakhtin, né? Os modos de dizer, né? A dança é a mesma, mas o modo como cada artista, cada bailarina, cada professora vai atuar é diverso, né? Então a gente vai encontrando essa nossa arquitetônica, né? E para que isso aconteça, a gente precisa justamente se ouvir, né? E dar esse tempo, né? A isso é gente tem tão, muito essa. Pode falar. isso é tão real, porque assim, essa insatisfação já vinha, mas quando eu realmente parei, que eu fechei em 2017, que eu pude ter tempo para me ouvir, né? E assim, lógico, tudo é o processo do aprendizado, até porque eu acho que a dança do ventre, ela vem, o contexto, o cenário, ele vem se transformando a cada vez mais, as pessoas trocam muito mais informações hoje do que antes, as pessoas estão buscando mais reflexões. Então, eu levei um tempo também para amadurecer essa visão. Vocês estão me ouvindo? Para mim tá ok aqui. Tá. Para vocês aí também, gente, tudo certo? Acho que sim. A gente vai seguindo qualquer coisa, o pessoal avisa. Assim, isso foi um tempo. E aí, nesse meio tempo, eu sempre fui estudando esse lado da pesquisa do movimento, da questão da neurociência, e tentando aplicar isso nas minhas aulas, na forma de dar aula, na forma de como passar, de como explicar, de como sanar as dificuldades de aprendizado dos meus alunos, né? Porque você vai vendo que no contexto da sua aula não há uma forma só de você explicar o movimento, de você fazer o movimento ser entendido, que você pode perceber e usar de vários artifícios e aí variar esses estímulos para que esse aprendizado ocorra. Então, assim, eu durante muito tempo achava assim, ninguém vai se interessar por isso. Eu passei por uma fase assim, muito peixe fora d'água mesmo, assim, me achando assim, eu não sou nada, eu não sou bailarina, eu não sou uma artista, eu não sou uma pesquisadora, eu não. Aí eu fui, eu sei que a Nayara tá aí. Eu ia comentar eu já sei que a já. Nayara tá aí. Eu assisti. Né? Então, assim, foi na primeira live que ela fez com a Thaís Batista, depois ela fez uma com você,
E aí eu falei, caramba, gente, tem um pessoal muito bacana. Eu falei, onde que esse povo tava que eu não não encontrei, né? Então, assim, em algum momento não encontrei. É assim, e porque minha vida, assim, as pessoas me veem e tal e tudo, mas assim, minha vida sempre foi muito corrida. A minha dedicação à dança, ela acontece de forma intensa, ela tá rindo, é, de forma intensa, mas assim, limitada, porque infelizmente eu sou uma profissional que não consegui ainda, né? Eu não nessa altura do campeonato, né? Eu desenvolvi um trabalho paralelo junto ao trabalho de dança, que é meu trabalho no magistério. Né? Então, assim, até quando eu fui fazer faculdade, pensei, faço dança, faço educação física. Mas, assim, são as escolhas da vida que o nosso contexto social nos leva a tomar, né? Então, assim, acabei optando pela educação física e me deu essa estrutura, né? Então, assim, hoje eu tenho meu trabalho no magistério, mas, assim, eu estou retomando essa questão da pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito, muito inspirada nesse movimento que eu estou vendo das pessoas que pesquisam na dança, né? E nesse encontro, nessa conversa. Você foi uma pessoa que me motivou muito nessa troca, né? Eu nunca tinha feito live, estamos fazendo live hoje pela primeira vez, e assim, e eu sou uma pessoa assim que gosta dessa troca, gosta de trocar, mas assim, não encontrava essas pessoas que tinham esses interesses. E a vida, às vezes, nesse processo desse contexto da dança do ventre, como ela é, né? Ensaiar, dançar, ensaiar, dançar. E aí a gente perde um pouco o pensar, o fazer, quais as possibilidades, o que as trocas, né? Assim, talvez porque eu seja uma pessoa também um pouco reservada, mas assim, as trocas, assim, as coisas acontecem, acho que no tempo que tem que ser também. Mas eu acho que de um tempo para cá, né, eu tenho visto bastante trabalhos e assim, encontrar essa galera agora foi bem motivacional para a minha pessoa, né? Então, É revigorante, né, Andréia? E todos vocês que estão aí, né? Quando a gente tem essa. Não é só na adolescência lá, quando a gente está tentando fazer amizades, os grupos, não né? É uma necessidade que a gente tem, né, de pertença, né? E quando a gente começa a se desacomodar, né, em alguns espaços, não é nada pessoal, né? A gente precisa parar de pessoalizar as relações, né? Mas eles são objetivos, caminhos, possibilidades diferentes que a gente busca. E isso é ótimo, né? No momento que a gente está passando com tanta hostilidade, né? A questão de preconceitos, e a gente vai continuar falando também sobre isso, né? Cada vez está rolando tanta coisa. Em pleno século que a gente se encontra, a gente encontra pensamentos assim arcaicos, né? Para dizer o mínimo. Pois E a gente precisa de tanta tolerância conosco, com os outros, e saber respeitar as diferenças, né? E a heterogeneidade. E aí, falando sobre isso, eu também aproveito justamente para fazer o link com a nossa temática aqui, que é também justamente, nós somos pessoas, eu e tu, e tantos outros que estão aqui, a própria Nayara também, história, antropologia, tanta gente bacana que já cruzou aqui de outras áreas do conhecimento, esse papo já vem acontecendo, né? Mas, de certa forma, eu quis colocar como um enfoque aqui, pelo fato de sermos bailarinos de dança do ventre, mas também sermos de outras áreas do conhecimento, e como muitas vezes a gente, nesse processo todo, porque existe a vida, né? Que nem tu disse, eu tive várias coisas que me levaram mais para outro caminho, isso todo mundo passa por isso, né? E que não nos permite muitas vezes, né, dar vazão apenas, por exemplo, à dança, ou viver só através, né, do seu trabalho com dança, e aí tanto por impossibilidades diversas, né, contextuais, seja o que for, quanto às vezes o próprio objetivo, né, da pessoa. E às vezes a gente vê tanto esse caminho de heterogeneidade, né, o fato de
ai, nossa, eu não trabalho só com dança, né? E a gente acaba vendo isso como uma fragilidade, quando na verdade, muito ao contrário, é uma potencialidade, porque a gente, quem é de outras áreas aí, gente, dança ou articula áreas diferentes, quiser comentar sobre isso, comentem aí se vocês também se percebem, assim, eu durante muito tempo ficava assim, né, vibrando às vezes a gente vibra muito na falta muitas vezes, né? E a gente precisa vibrar nessa potencialidade toda que a gente tem, né? Eu quando também eu sou da letras, linguística aplicada, tudo mais, sempre estive vinculada à dança de alguma forma, né? Nunca, claro, me dedicando exclusivamente para dança, porque também sou pesquisadora, enfim. E só que chega um momento que a gente vê que tá tudo junto, né? Eu comecei a ver que o meu modo de pensar a dança e de dançar tinha tudo a ver com linguagem, tinha tudo a ver com Bakhtin, tinha tudo a ver com esse pensamento todo que eu também fui construindo dentro da minha área de formação, né? A letras, né? A primeira, assim, formal, né? Em termos de universidade, né? E de dedicação à pesquisa. E, e o que que isso virou depois, inclusive, uma tese de doutorado, né? Então, às vezes a gente pensa assim, a gente fica pensando em Bakhtin, né? Nessa postura dicotômica, né? Que a gente tem que cuidar, né? A gente não é uma coisa só, né? Aí quando daqui a pouco se a gente pesquisa, a gente pensa, nossa, não sou mais bailarina, só estou pesquisando. Só que tu tá pesquisando dança, né? Então tu tá imbuída daquilo, tu tá refletindo. Teve uma época que eu precisei dar conta de muitas coisas em relação à própria pesquisa, e eu senti a necessidade de dar um tempo na dança, porque eu sempre fui muito intensa, assim, de me dedicar muito para aquilo. Teve uma época, enfim, a Nayara me conhece do tempo da Marém, e quando a gente dançou, né? Bom, minha vida era para dançar, e era workshop, e era festival, e era aula. Se eu pudesse estar todo dia dançando, eu estava dançando. E aí chegou um momento que não, agora eu preciso dar uma desacelerada e vou focar um pouco mais na questão da pesquisa. Claro, dançando junto, mas fazendo essa articulação, porque às vezes a gente também fica ali tão afoito, super, né, numa rotina, e tá tudo certo, né, gente? Mas eu digo isso assim, ó, são os momentos, né? A gente vai percebendo essas nuances, né? Mas isso Pode só falar. acontece com a maturidade mesmo, porque durante esse processo também tive que me afastar das apresentações durante a conclusão da pesquisa lá, né? E ao mesmo tempo que você está pesquisando, você está fazendo uma coisa que é bacana, que é importante, né? E você se cobra porque você não está produzindo, porque você não está ensaiando, porque você não está se apresentando. E aí, com o tempo, você vai vendo que vai acontecendo, você vai selecionando o que você realmente, o que te preenche, né? Vai chegando uma hora que você, porque eu acho que assim, a gente também tem que pensar quais são as áreas possíveis. Não existe só uma área possível para a dança do ventre. Não existe. Vou falar uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo. Profissional de dança do ventre é toda aquela pessoa que trabalha com a dança do ventre de forma comprometida, de forma responsável, de forma entregue àquilo que está fazendo, seja ela em que proposta for. Todas essas pessoas, no meu entender, são profissionais. Então, assim, Sim. São vozes, fazendo essa relação, são vozes diferentes de uma mesma área. Porque, por exemplo, a educação física. Eu tenho bacharelado e tenho licenciatura. Um é menor que o outro? Não, são áreas distintas, com as suas especificidades e com as suas necessidades. Entendeu? Então, assim, mas você leva um tempo para ter a maturidade de enxergar isso. Isso faz parte do processo. A gente, quando começa na dança do ventre, a gente começa
no imaginário comum. E depois você vai enxergando. Por exemplo, quando você tem uma aula de história da dança do ventre, eu já tinha visto alguns workshops, mas aí veio a live da Thais Batista, depois eu vi a live da Nayara. Você vai desconstruindo muita coisa, né? Quando eu viajei, eu fui dançar, eu também desconstruí muita coisa. Então, assim, é um processo, né? Algumas pessoas podem me ouvir e falar assim, tá maluca, né? Mas, assim, é um processo individual e pessoal de cada um e nenhum deles deixa de ser válido. Que cada um está no seu processo de aprendizagem, de vivência, de experiência. Mas, e aí, assim, se a minha felicidade do momento é encontrar pessoas com as quais eu falei, pô, não tô um peixe tão fora do cardume. Tem um cardume que eu posso me juntar. Sim, Né? sim. Eu também estou muito nesse processo, né, de a gente vai encontrando os afins, né? E aí aquele sentimento, muitas vezes, de desconforto, de não estou me vendo aqui nesse lugar, nessa situação, passa a vir um outro sentimento, e o bom também é a gente. Eu acho que o outro sentimento do encontro com aquilo que nos gera esse sentimento de afinidade é ótimo, e mais ainda quando a gente consegue entender que não é uma questão de certo e errado, Não. né? Se existe a dança do ventre, quem vai estar super entusiasmado, voltado para a questão dos festivais, dos concursos, tem quem dance fora e tudo é maravilhoso, tudo é lindo, né? Agora, existem intencionalidades e objetivos diferentes, existem sujeitos diferentes, então existem propostas diferentes. Então, eu não preciso encarar que o meu trabalho, a minha abordagem, ela é menos porque existe um certo e errado. Vai depender muito dos nossos objetivos, justamente, né? Então, André e eu, a gente falava muito nessas questões, né? Do dito tradicional, né? Porque tem também uma questão, existe tudo isso, André, que tu falou, a questão da maturidade, da gente viver esses processos, porque a gente também só consegue acessar essas respostas se a gente está vivenciando aquilo, né? A gente está vivenciando, então aquilo ali está nos intrigando, está nos levando, está nos desacomodando, né? Pois é, mas não existe adianta também. Não adianta nada claro. eu querer impor isso a uma outra pessoa que está num outro movimento e num outro momento, por exemplo. Entendeu? Não é uma questão de você ditar isso ou aquilo. Eu acho que as pessoas têm que aprender a ser. O meio tem que ser democrático para que as pessoas possam experimentar as possibilidades de atuação, né? E todas são válidas, nenhuma é inválida. E que todo mundo pode ser feliz naquilo que lhe preenche. E esse preenchimento ele pode ir alterando ao longo do caminho. Para mim, alterou. Tá sempre em movimento, né? Tá sempre em movimento. E isso é o bacana, né? E isso tem tudo a ver com o Bakhtin, o movimento, né? É esse círculo que nunca acessa, essa dinamicidade que nunca acessa. E graças a Deus que é assim, né? Que a gente é isso que permite que a gente não se acomode, que a gente não fique numa zona de conforto. E eu ia dizer também a questão. Deixa eu só ver que tem um comentário aqui. O Ivo, tudo bem, Ivo? Prazer em te ter aqui, parabéns por mais essa live. Quem enriquece promove cultura, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, a Nayara também já saudou aí as bailarinas pesquisadoras também. Mas o que eu ia comentar também sobre isso, linkando também com o Bakhtin, porque ele é um filósofo que vai falar muito dessas questões, né? Ressoa muito, justamente, são contextos diferentes. E o problema, às vezes, é veicular contextos em que, por exemplo, se dança como a verdade absoluta, né? Sim. Então, tudo aquilo que difere de mim, aquilo que não é do que eu costumo fazer, do que eu costumo articular, então
ou é mal visto, né? Existe um estranhamento. Ou é Então, assim, menor? é menor, tem menos valia, né? Então é diferente. Existe muitas vezes um estranhamento. E aí eu não tô falando, tá, gente, propriamente de propostas estapafúrdias, assim, de coisas malucas. Às vezes a gente pensa assim, não, ó, eu quero desenvolver um trabalho diferente com a dança do ventre. Aí a pessoa já fica te olhando assim, e o que é isso? Será que é dança do ventre mesmo, né? Então, assim, claro que tem todo o cuidado. Eu me lembro muito do papo com a Nayara que a gente teve também. Existe toda a questão da apropriação cultural, quando existe uma proposta diferenciada de trabalho, né, para acessar essa dança do ventre. Óbvio que tem toda uma questão de comprometimento com a história, com o aspecto cultural, obviamente. Mas o que eu questiono é, às vezes, quando não propriamente existe um descaso, uma irresponsabilidade na forma de tratar essas questões, mas que se está propondo modos diferenciados de olhar para aquela dança ou de trabalhar com isso através do ensino para que outras pessoas acessem a dança também de outras formas. Porque, como tu disse, cada um aprende de um modo diferente, cada um se afina com determinados recursos, métodos, né? E aí que a gente vai entrar, eu quero muito que tu fale, porque são tantos assuntos que vão vindo, né? Mas eu quero muito que tu fale da tua articulação com a neurociência, né? Porque então, assim, somos pessoas aqui dando o exemplo, né, do nosso lugar de fala, eu com dança e letras, a linguística e Bakhtin, né, principalmente, e tu com a neurociência. Então, a gente encontrou dentro dessa nossa heterogeneidade, todo mundo tem esse fator, essa natureza heterogênea, e aí a gente precisa descobrir, né, o que é esse fator heterogêneo aí que me constitui, como eu transformo isso nessa potencialidade. Na verdade, já é, né, uma potencialidade, né? Mas como é que a gente faz isso florescer no nosso trabalho, né? Para que gere esse outro sentimento de pertença, de acolhimento, e para que outras pessoas também, que daqui a pouco olham assim, olha, eu não quero, não é que nem você disse, né? Não é a minha praia, né? Concursos ou ficar participando de festivais. Já Daqui a pouco foi, tem mas uma outras hora passa. pessoas, já foi, são momentos, né? E a gente respeitar esses momentos. E tem muitas vezes alguém que também está assim se sentindo como a gente e de repente está esperando alguém, né, que ela possa, olha, acho que é por aí, vou experimentar. Ou mesmo quem participa de concursos, de festivais, também quer acessar às vezes um novo modo de encontro com a dança do ventre, que não propriamente aquele tradicional, vamos dizer assim, tá? Só estou usando essas nomenclaturas para a gente se localizar um pouquinho. Só deixa eu ver que tem um comentário aqui, senão eu vou me perdendo. Nesse quesito de movimento, vale a pena também o estudo que Carlo Ginzburg faz utilizando o Bakhtin em seu paradigma indiciário. Desculpa porque eu tô com a minha... Sempre falo da minha visão, tá, gente? Tá horrível. Se tu quiser deixar uma referência específica aqui pra gente, eu agradeço bastante. É sempre bom a gente fazer É interessante. essas articulações. Então, Andréia, se tu puder, traz um pouquinho assim mais dessa prática da neurociência, como é que ela se encaixa assim no teu projeto com dança do ventre. Então, o que eu venho pensando já, com todo o que eu estudei e que venho percebendo, é usar assim, a dança como realmente ferramenta para bem-estar, para trabalhar essas questões de cognição, porque já tem alguns artigos, tem vários artigos falando que ajuda a aprendizagem, melhora as conexões sinápticas, né? Recuperação de neurônios. Então, tem várias funções que são melhoradas, né? Que são com a prática da dança. Já tem vários estudos.
E aí, essa questão está muito na questão de você, da prática pedagógica, de como eu faço, como que eu posso usar a dança, pensando nos fundamentos da neurociência, tá? Fazer com que essa prática seja um instrumento realmente, porque a dança do ventre por si só, ela já tem uma variedade, porque a gente trabalha com vários acessórios. Ela é uma dança que você está muito voltada para você, então ela está muito mais trabalha com a sensação corpórea, de interocepção, então você percebe, é um trabalho muito voltado mais para o seu centro. Então ela já promove bastante conexões, ela trabalha várias áreas motoras, de aprendizagem, de memória, então ela já vai trabalhando isso de uma certa forma, naturalmente, mas você poder usar isso intencionalmente é que vai fazer uma diferença, né? Então, na dança de um modo geral, toda dança de um modo geral, você vai trabalhar a percepção, que é visual, tátil, propriocepção. Todas essas sensações elas vão para as áreas que são de processamento sensório-motor, que aí vai vir o lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital. E a partir dessas áreas, você vai ter outras conexões. Você vai ter o lobo parietal posterior, que vai pegar todas. É que ele é responsável, uma coisa que é muito interessante na neurociência. O lobo parietal posterior, ele é muito responsável pela consciência espacial. E ele vai pegar todas as informações visuais e levar para essa área pré-motora e a área motora suplementar. E dali é que você vai colocar para a área motora primária e vai se transformar em movimento. Então, você entender como se dá o processo, tomar aquisição desse processo, te ajuda a entender a dificuldade do aluno em sala de aula. Quando o aluno tem dificuldade com uma imagem espelhada, você vai mudar o estímulo, o estímulo visual para ele de frente está difícil, você pode vir para o lado dele, reproduzir o movimento ao lado, parar de espelhar, você pode usar o tato, você pode usar recursos de imaginação, você pegar um movimento que já seja do cotidiano e transformar aquele movimento numa imaginação e fazer uma associação, transformar esse movimento de forma associada para que ele chegue, né, no que você deseja da tarefa, né? Porque todo passo que você vai ensinar na sua aula é uma tarefa motora, então ele vai ter todo um trabalho e ele vai usar os recursos que ele já tem de experiências vividas. Então você mudar, né? Você mudar as formas, os comandos verbais que você vai usar, a forma de explicar, né? Às vezes, como eu até conversei com você, né? Eu tenho uma aluna que era professora de matemática, ela só entendia quando eu explicava de forma bem cartesiana. Né? Não, vai fazer o movimento faz uma parábola. Então, a gente mudava, né? Eu sempre busquei essa forma de entender como é mais fácil para o aluno entender. Então, você vai mudando as formas da comunicação, né? A forma de você se comunicar. E você vai mudando as abordagens. Você pode usar uma abordagem mais tátil, você vai precisar tocar o aluno, de repente você vai mandar o aluno, já fiz muito isso, usar a parte sensorial do tato. Então, eu mandava o aluno fechar os olhos, eu ficava na frente do aluno, colocava as mãos, pedia para o aluno colocar as mãos no meu quadril e eu fazia um movimento de 8, de infinito. Para que ele, com os olhos fechados, tentasse acompanhar. Porque, às vezes, o comando verbal, sozinho, ele não dá conta de você fazer com que o aluno coordene, né, o movimento e faça. E isso gera uma certa frustração no aluno. Né? E o aluno vira para você e fala assim, eu não sei fazer. Não, calma, você está experimentando, não
tem obrigação de fazer, de saber, de sair Mas daqui. aí é o olhar imediatista, né? Tem que ser, tá vendo pela Agora, primeira vez o movimento, já quer sair fazendo, o aluno tem né? muito essa questão de não apreciar a experiência do aprendizado. Eu até comentei isso com você, o aluno virava para mim e falava assim, cansei de ouvir essa frase, você vai ter paciência de me ensinar? Aí eu sempre respondo, né? Você vai ter paciência de aprender? Porque eu tenho inúmeras formas de mudar a minha abordagem Uhum, para que você possa aprender. Mas eu preciso saber se você quer realmente aprender, porque a gente vai tentar de um jeito, com comando verbal, com estímulo tátil, com dinâmicas, com memória, até de linguagem mesmo, memória afetiva, aquela questão dos braços que eu já falei. Você pensar que está com os braços no espelho d'água e brincar com os braços, como se estivesse na piscina, numa lagoa, dentro d'água, para você trazer essa memória que a pessoa da experiência que a pessoa já viveu, essa sensação, uhum. e trazer isso para aquele momento, né? Porque você manda fazer o braço, e o braço às vezes sai robótico. Aí, Uhum, mas eu não. uhum, Aí o aluno vira assim para você e fala assim: eu não consigo fazer o braço assim, meu braço é duro. Aí você pode, né, buscar essa memória vivida, né? Essa sensação que o corpo já experimentou, já está lá guardada de alguma forma, aquela sensação ele já viveu. Então, tentar buscar nessas memórias essas sensações que ajudam na expressão, né? uhum, Ajuda na uhum. coordenação, vai ser um recurso para esse aluno, às vezes, conseguir sair desse estado robótico. Uhum. Então, isso é um exemplo de como usar esses recursos da neurociência, porque quanto mais estímulos variados, melhor Uhum. é a eficiência, né? Melhor pode ser esse aprendizado, né? Ela vai ser mais É, eficaz, né? e eu- Porque e você, quanto mais variada essa experiência também, você vai proporcionar um vocabulário, né? De motor e de recursos para esse aluno, para ele encontrar o modo dele. Porque não uhum, porque tem uma teoria chamada teoria de sistemas complexos, que o movimento ele nunca é o mesmo mesmo que você repita ele infinitas vezes, ele nunca será igual, porque o nosso corpo, né, ele é um sistema e ele está diretamente ligado com o ambiente, o cérebro ele vai ter N maneiras de solucionar essa tarefa motora. Então, ele nunca vai ser exatamente milimetricamente igual, né? Nas coreografias de grupo, né, a gente tenta padronizar os movimentos para que tudo saia no mesmo tempo, no mesmo ritmo, né? Os braços em mesmas direções, em mesmo posicionamento. Você consegue, né, fazer essa tarefa, mas mesmo assim, se você estudar, olhar milimetricamente, eles não são exatamente iguais. uhum. E isso, quando tu foi falando, quando a gente bateu um papo pela primeira vez e agora também, remete muito a Bakhtin também, né? Aí fazendo um cruzamento neurociência, Bakhtin, dança e muitas outras vozes, né? É justamente como uma mesma coisa pode ser vista de diferentes ângulos, né? E aí, se a gente pensa, inclusive dentro de uma sala de aula com os alunos, é justamente cada aluno vai acessar aquela técnica de uma determinada forma, vai ter as suas particularidades também em termos dessa recepção, né? E como é importante que o professor saiba se ter uma mobilidade, né? Ter assim também um vocabulário ampliado no sentido de auxiliar realmente nesse processo, né? Dessas diferentes formas de acessar um movimento e de acessar a própria forma
de ensinar de um ponto de vista múltiplo, né? De um ponto de vista também heterogêneo. Porque senão a gente fica naquela postura assim hierárquica, né? Bom, sou a professora, eu faço assim, eu trabalho assim há 20, 30 anos, dá certo, e eu não busco também outras formas, né, entendendo que esse conhecimento, o conhecimento é movimento, né? Eu preciso, por mais que eu saiba, por mais que eu seja proficiente em algo, eu preciso revisitar os meus olhares, as minhas perspectivas, isso vai enriquecer as práticas, né? E também o que tu está falando, eu enxergo muito a relação com o Bakhtin, porque também essa articulação com a vida, né? Não é algo que é um corpo ali que está ali dançando e eu vou ensinar um passo, ele vai imitar, reproduzir, né? Aplicar numa música. Não, né? Tem toda uma vivência, esse sujeito tem uma experiência, tem uma memória afetiva, e muitas vezes comigo, acredito que quem dá aula de dança, seja em que área for, né? O aluno nos ensina muito, Sim. né? Eu já teve vezes, assim, que eu expliquei, eu também busco, assim, também tem uma abordagem bem somática, assim, até a gente vai comentar ainda sobre isso, mas o quanto, às vezes, o aluno tá ali, ele explica algo pro colega, e quando tu vê assim, nossa, eu me descabelei ali com várias formas, e daqui a pouco teu aluno veio ali, não, colega, faz assim, ó, pronto, né? Sim. Isso também é pra gente ver, assim, a gente não pode ficar atrelada a uma posição hierárquica, porque somos professores, somos detentores do saber, não, que ótimo, aquele aluno me ensinou, né? É um colega, né? Tu vê com igualdade, é um ser humano que está ali, não é porque ele está na posição de teu aluno, porque tu naquele momento ocupa uma posição de professor, né, dentro da sala de aula, que só tu tem a oferecer, né? É uma troca, justamente. Vocês acreditam que a gente tem 2 minutos menos? Ah, tá brincando. Não tô brincando. Viu como precisava mais uma? Eu sabia que ia precisar de mais uma. Passou muito rápido, gente. Então, assim, ó, eu acho que agora, tem muito pouco tempo, mas nós temos o próximo encontro com a Andréia, a gente vai seguir esse papo e vamos dar ênfase, assim, nas características da neurociência, e eu também trazendo um pouquinho mais do meu projeto junto, porque a gente tem uma proposta, e eu, na verdade, nem falei ainda abertamente sobre o meu projeto também, então, a partir dessa articulação, a gente vai também trocando ideias sobre esses novos olhares, assim, em relação à dança do ventre, não só dança do ventre, né? Se abre para a gente pensar a própria vida, as relações. Então, assim, agradeço demais, tá? A presença de todos vocês. Quem quiser, igual, deixar perguntas, questionamentos, tá? Domingo, às 6 horas, a gente vai estar aqui de novo. Eu te deixo a palavra, André, tem 1 minutinho, mas para se cair, né, a gente já sabe que tá nesse finzinho, mas a gente retoma domingo, eu espero por vocês, e amanhã também, tá? Vai ter uma live também sobre essas vozes monológicas, tá? Então, hoje, amanhã e domingo, tá? Aqui no canal. Então, eu que agradeço o convite, agradeço a quem esteve presente. A gente sempre, primeira vez é tudo novo, né? Então, a gente organiza o pensamento, mas aí vem o nervoso, vem as coisas, a gente vai aos pouquinhos, vai se acostumando e vai articulando melhor até as informações. 10 segundos. Tá? Beijo, até domingo. Um beijo grande. Gente, muito obrigada, tá? Eu espero vocês amanhã e domingo, tá? Muito obrigada pela presença e pela participação de todos aqui com a gente hoje. Tchau, tchau.